Palavra do Senhor que está lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 20, a partir do versículo de número 20. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Eu vou ler novamente esta frase. Esperando uma oportunidade, os líderes enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras. Tentaram fazer Jesus dizer algo que pudesse ser relatado ao governador romano, de modo que ele fosse preso. Versículo 21. Disseram: Mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina o que é certo, não se deixa influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Então, diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: Mostrem-me uma moeda de prata. De quem são a imagem e o título nela escrito? De César, responderam. Então, deem a César o que pertence a César e dê a Deus o que pertence a Deus. Disse ele. Eles não conseguiram apanhá-lo em nada que ele dizia diante do povo. Em vez disso, admiraram-se de sua resposta e se calaram. Nós hoje vamos compartilhar, meus queridos, uma história, um ocorrido na vida de Jesus. A propósito, Jesus, durante todo o seu ministério terreno, Jesus enfrentou muitos destes religiosos que sempre vinham para tramar algo contra ele, para fazer com que ele viesse tropeçar em alguma palavra, para distorcer os seus ensinamentos. A propósito, estes líderes religiosos, eles estavam sempre em embates com Jesus. E aqui, meus amados, nós vamos compartilhar mais um destes embates, mais um momento em que estes religiosos, esses líderes religiosos vieram para tentar levar Jesus em uma cilada, fazer com que Jesus caísse numa cilada e deste modo ele fosse preso. A propósito, eles queriam eliminar Jesus, queriam tirar Jesus do seu caminho, queriam tirar Jesus do seu ministério, daquilo que ele estava exercendo, a sua missão para a qual ele foi enviado de Deus. Então, amados, vamos ficar bem atentos, porque nós vamos aqui relatar este fato, mas também o Espírito de Deus quer nos levar abrindo um leque, nos levando também em uma questão muito pessoal. Amados, nós encontramos aqui, logo no início do texto que lemos, a Bíblia nos conta que estes homens, eles esperavam uma oportunidade para trazer Jesus dentro de um laço, dentro de uma cilada, de pegar Jesus em uma situação no que dizia respeito ao governo romano, para que então, debaixo de uma autoridade que era o governo romano, assim Jesus pudesse ser levado preso. Amados, naquela ocasião, só aqui simplificando, naquela ocasião, meus queridos, aquela nação, o povo judeu, eles viviam debaixo de um jugo muito pesado do governo romano. E este povo, eles viviam debaixo deste jugo muito pesado na questão de impostos, onde o governo cobrava imposto exorbitante, e aquele povo já estava cansados, eles já estavam assim totalmente exaustos de tanto trabalhar para pagar os impostos ao governo, e aquele povo já estava cansado, meus queridos, dessa situação.
E agora os líderes religiosos, sabendo bem disso e conhecendo a autoridade do governo romano, eles então traçam um plano para que assim possam pegar Jesus e fazer com que Jesus ele caísse nessa cilada e ali então eles tivessem a oportunidade de ver Jesus preso. E então eles vêm, meus amados, com uma palavra muito branda. Eles vêm até Jesus com uma palavra muito mansa. E eles vêm como que levando a autoestima de Jesus. Nota bem, queridos, que eles começam a massagear o ego de Jesus. Mestre, vemos que o Senhor fala muito bem, que o Senhor conhece, o Senhor fala só a verdade. Eles começam ali, meus amados, a levar Jesus dentro desta questão para trabalhar. Fiquem bem ligados que nós vamos aprofundar mais nessa questão daqui um pouquinho. E logo em seguida, eles agora falam para Jesus. Eles começam a dizer: o que o senhor acha? O senhor acha que é lícito pagar os impostos a César? O senhor acha que convém, é lícito pagarmos estes impostos? Ou seja, meus amados, eles queriam naquele momento fazer com que Jesus trouxesse ali uma resposta, e essa resposta fosse uma algo que viesse levar Jesus a cair dentro da sua resposta e com a sua resposta levar até o governo romano e dali então o plano deles estava em ação. Eles iriam levar esta resposta, caso essa resposta fosse favorável a eles, e eles então iam encaminhar toda essa fala de Jesus ao governo romano e, obviamente, o próprio Jesus, e agora então Jesus estaria nas mãos do governo e eles assim estariam livres de Jesus, entre aspas. Mas, meus amados, Jesus, ele conhece os corações. E Jesus, ele viu a hipocrisia daqueles homens. E então Jesus, naquele momento, olhando para a hipocrisia, Jesus não debate com eles, Jesus não entra em discussão com eles, Jesus não leva eles a se enrolar até mesmo nas suas enrascadas, nas suas ciladas, mas Jesus pede para eles uma moeda. Me dá aí uma moeda. E quando Jesus segura aquela moeda de prata, ele pergunta para eles: de quem é a imagem que aqui está escrita? De quem é essa imagem que aqui está gravada? E eles então diz: de César, que era o governador romano. E Jesus então diz: dê, pois, a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Jesus encerrou ali aquela conversa. Jesus ali, meus amados, colocou fim em toda aquela artimanha daqueles líderes religiosos. Jesus calou a boca daqueles homens, porque eles queriam fazer com que Jesus caísse nessa cilada através da palavra que ele fosse declarar, mas Jesus mostrou ali, meus amados, entre linha, que se César estava assim exigindo estes impostos, que então entregasse. E outra questão, amados, que eu aprendo aqui, que é algo que fecha, que costura toda esta palavra, que faz aqui um fechamento muito tremendo e nos leva a entender com muita clareza que o que Jesus aqui nos deixa bem claro, meus queridos, que Jesus ele não veio para resolver as questões de governo, quer seja romano, judeu, grego. Jesus ele veio para falar, pregar e anunciar do seu reino. Jesus ele estava aqui exercendo o seu ministério, levando o povo a entender acerca do reino do Senhor. A propósito, é para este lugar
que o Senhor está nos chamando. É para este reino de luz, é para este reino de paz, é para este reino glorioso que Jesus entregou a sua vida em sacrifício para que nós tivéssemos acesso, para que nós tivéssemos entrada para este reino. Então, ali, meus amados, Jesus nos mostra claramente que ele não veio para resolver as questões do reino da terra. E nós podemos ver isto, meus amados, depois quando que Jesus, ele é crucificado, e é ali depois de já ressurreto ao terceiro dia, e aqueles discípulos a caminho de Emaús, a Bíblia nos conta que aqueles discípulos caminhando até o vilarejo de Emaús, quando Jesus então vai ter com aqueles dois discípulos, e aqueles dois homens estavam totalmente frustrados, e eles comentavam entre si o que havia acontecido ali em Jerusalém, e Jesus começa a indagar o que foi que aconteceu. E eles dizem para Jesus, eles não conhecendo quem era Jesus até então, e eles começam a dizer: por acaso você é um forasteiro? Você não veio, você não conheceu, você não está escutando, você não viu, não tomou conhecimento do que aconteceu em Jerusalém? O Jesus de Nazaré, aquele que veio, nós achávamos, pensávamos que ele tivesse vindo para nos redimir das mãos deste império. Pensávamos que ele ia nos resgatar deste domínio. E naquele momento, amados, o diálogo vai transcorrendo até o momento, então, que Jesus assenta com eles à mesa, parte com eles o pão, e eles então vão entender acerca daquela pessoa que esteve com eles, que era Jesus, e eles puderam ter a sua mente esclarecida. Então, amados, primeiramente aqui Jesus nos mostra, quando ele leva aqueles líderes religiosos, perguntando acerca daquela moeda, que entregasse para César o que era de César, e a Deus o que é de Deus. Ele nos mostra aqui claramente que ele não veio para brigar por este mundo, ele não veio para entregar a sua vida por este mundo terreno, mas pelo reino celestial, pela Canaã celestial, pela vida eterna com ele no seu reino santo, aleluias. E é para este lugar que nós estamos caminhando. E muitas vezes, meus amados, nós nos desfocamos desta verdade, nós nos desfocamos deste lugar para onde Jesus, ele está nos conduzindo. E nós começamos, amados, muitas vezes, perder a nossa identidade, perder o nosso referencial, e nós vamos caminhando, meus amados, muitas vezes, nos embaraçando com as coisas deste mundo, com os negócios dessa terra, e esquecemos que nós não pertencemos a este mundo. Apóstolo Paulo, ele deixa isto registrado lá na sua carta de Filipenses, capítulo 4, quando ele deixa bem claro que a nossa cidadania não é esta, não é aqui a nossa cidade, não é aqui a nossa cidadania. Então, meus queridos, nós entendemos que Jesus aqui, ele não somente devolveu àqueles líderes a resposta que eles vieram buscar, não como eles queriam, mas fizeram entender de que Jesus não estava aqui brigando, levantando bandeira, nem questão alguma para este reino. E a propósito, meus queridos, o Espírito de Deus, ele quer abrir a nossa mente neste momento. Ele quer nos fazer entender que a bandeira que nós temos que erguer, a bandeira que nós temos que levantar, meus amados, é a bandeira do reino de Cristo Jesus. Aleluia! É a bandeira do reino eterno. É almas sendo levadas ao reino dos céus. Enquanto nós brigamos nesta terra, enquanto nós levantamos tantas bandeiras, nós estamos deixando almas e mais almas perecer sem caminho, sem a luz, sem a direção, sem Cristo e sem salvação. É para isso que Jesus nos chamou, é para este lugar que Ele está nos chamando, que Ele está nos trazendo de volta.
E agora, meus queridos, voltando aqui para o texto, quando a Bíblia aqui nos conta dessa cilada que armaram para Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele agora nos leva, meus queridos, para um outro caminho. Ele agora nos traz para dentro da nossa realidade aqui na terra. Jesus, aleluia, ele venceu ali naquela cruz, aleluia. Jesus ali, quando ele declarou, está consumado, Jesus abriu caminho para o seu reino. Jesus deu acesso a todos aqueles que assim o receberem como Senhor de suas vidas. Ele deu liberdade, ele deu acesso ao seu reino, à sua glória. E agora, meus amados, nós caminhamos neste caminho, nós agora caminhamos dentro desta visão, nós agora trilhamos os nossos caminhos dentro deste propósito, alcançar o reino dos céus. Mas até essa chegada, até este momento, até este fatídico dia, meus queridos, quando nós ali estivermos com Cristo, reinando e vivendo eternamente no seu reino de glória, nós ainda temos uma peregrinação, nós ainda temos um caminho a percorrer, nós ainda temos uma estrada longa para prosseguir. E é aí, meus amados, que nós precisamos estarmos bem atentos. Muitas coisas, meus amados, o inimigo de nossas almas, ele virá trazer para nos desfocar, para nos tirar deste propósito, para nos arrancar deste plano, o plano do reino dos céus. E nós precisamos ficar muito ligados. Porque tal como Jesus ali, ele passou por essa situação, esta cilada que armaram contra ele, meus amados, não é diferente para nós hoje. O inimigo de nossas almas, da mesma maneira, ele tem rugido e rugido fortemente para também nos enlaçar em ciladas. E olha só, meus amados, as táticas que o diabo ele vai criando e ele vai agindo para nos tirar da visão do céu, da visão do reino de Deus. Olha, meus amados, o que aqueles homens fizeram? Pegando aqui o gancho do texto, logo no início, eles vieram, primeiramente, a Bíblia nos conta que eles estavam procurando uma oportunidade. Amados, note bem isso. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor bramando como leão, buscando também uma oportunidade para nos tragar. Ele anda como leão rugindo por nossos derredores, buscando uma oportunidade para também nos tragar. E é por isso que a Bíblia diz, meus amados, que nós precisamos estar na vigilância. A Bíblia diz, vigiai e orai. E muitas vezes nós trocamos, invertemos aqui a colocação. Nós muitas vezes oramos muito e vigiamos pouco. Mas nós precisamos, amados, voltar para este lugar da vigilância. Porque quando nós nos distraímos, quando nós saímos da vigilância da brecha, o inimigo, meus amados, ele também está buscando, ele está rugindo, ele está bramando, ele está à procura de uma oportunidade para nos enlaçar, para nos tirar da visão, do propósito, do caminho para o reino dos céus. Ele é um oportunista. E eu quero dizer para você, meus amados, o diabo, ele vem trazendo com as suas artimanhas todas as formas de nos distrair. Ele busca ocasião e nós precisamos ficar muito atentos, porque o nosso inimigo invisível, ele está a todo tempo, meus queridos. Ele sabe, ele tem conhecimento que estamos nesta caminhada, estamos nesta jornada, caminhando para este reino, levantando a bandeira, não a bandeira
da terra, mas a bandeira dos céus, levando almas ao reino dos céus, levando o nome de Cristo sendo também conhecido. E ele então, neste nosso caminhar, ele vai buscando estratégias, oportunidades para também assim nos enlaçar. A outra questão, meus amados, olha só, o que eles agora fazem? Eles se colocam ali na brecha, buscando a oportunidade. Eles vêm como espiões, ou seja, eles estão ali com uma roupagem de bons moços. Eles se apresentam ali, meus amados, perante Jesus, como um dos que estavam ali da multidão, querendo receber os ensinamentos do mestre. E muitas vezes, meus queridos, nós nos enganamos quando nós achamos que o nosso adversário, ele vai vir fantasiado. E, meus amados, ele não vem fantasiado. Ele vem justamente com muito disfarce. Ele vem com uma roupagem, aonde, meus amados, nós só vamos conseguir detectá-lo, nós só vamos conseguir entender que é ele que está agindo, se estivermos caminhando no Espírito de Deus. E olha o que mais acontece aqui. Aqueles homens vieram como espiões. E olha só, meus queridos, o que mais acontece? Agora eles começam a tentar massagear o ego de Jesus. E eles vão dizendo: mestre, sabemos que o Senhor fala muito bem para as multidões, que a sua palavra ela é certa. E eles vão ali, meus amados, tentando massagear o ego de Jesus, fazer Jesus engodar o seu coração. Só que Jesus não é humano como eu e você. Jesus, ele era 100% homem, mas 100% Deus, aleluia. E nós precisamos, meus amados, a todo momento estar ligado, enxertado nesta videira que é Cristo Jesus, porque esta é uma outra tática que o diabo continua usando, massageando o nosso ego, trazendo elogios. Quantas pessoas caíram pelos elogios? Quantas pessoas se deixam vencer pelo ego dos seus corações? Quantas pessoas têm deixado, meus queridos, também que o ego faça eles caírem? Ah, mistério de Deus! Você sabe que a vaidade é uma arma forte que Satanás usa, meus queridos, para envaidecer o coração do homem. E ele leva dessa mesma tática desde quando ainda ele estava lá nos céus, mesmo antes de ser precipitado. A propósito, é o orgulho, a vaidade que fez com que ele fosse expulso ali daquele reino. E agora, meus amados, ele usa desta mesma tática para trazer envaidecimento ao nosso coração. E ele começa a nos mostrar: olha como que você é bonzinho, olha como que você é tão caridoso, olha como que você é tão certo nisso, amados. E nós muitas vezes, nós não apercebemos que essa voz que fala ao nosso coração é a voz de Satanás, para engodar o nosso coração e nos fazer desviar do caminho que nos leva para o reino dos céus. E eles ali, meus amados, o texto continua dizendo que eles vão caminhando dentro desta direção. Mas Jesus conhece o coração do homem. E, meus amados, assim como Jesus viu a hipocrisia no coração daqueles homens, Jesus, aleluia, através do seu Espírito Santo que habita em nós, ele então fala ao nosso espírito, desses espíritos de engano que vem
trazendo os seus ardis ataques. Por isso, meus amados, nós não podemos de maneira nenhuma nos apartarmos do Espírito de Deus. Não podemos sair deste lugar. Não podemos, amados, olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Precisamos estar todo o tempo enxertados e focados em Cristo, porque através do Espírito Santo de Deus, habitando no nosso espírito, é que nós vamos ter as direções, é que o Espírito de Deus vai estar nos mostrando os ataques, as direções, os caminhos, os quais o diabo está nos levando, as armadilhas que Satanás está nos colocando. Quantos são aqueles que caíram em armadilhas de Satanás e hoje estão caídas e não conseguem se reerguer, porque foi tão forte a armadilha a qual Satanás armou. Mas nesta noite, caso você esteja vivendo nessa situação, o Espírito Santo de Deus manda dizer para você, aleluia, Ele, somente Ele, Jesus, é quem pode nos tirar das armadilhas de Satanás. Jamais conseguiremos sair deste lugar, meus amados, de nós mesmos. Não é na nossa força, mas é na força do Espírito Santo de Deus. E outra coisa que eu quero dizer ao seu coração através do Espírito Santo, não se subestime, meus queridos, nós não somos super cristãos, não se subestime, nós somos homens falhos, carnais, ainda estamos neste corpo de pecado, ainda estamos nesta natureza mundana. Fomos resgatados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Mas como eu disse no início desta mensagem, ainda temos um caminho, ainda temos uma cruz para carregar, ainda temos uma jornada, uma estrada para seguir. E ainda, meus amados, estamos neste corpo, nessa natureza de pecado. Por isso nós precisamos estar muito alertas. Quantos têm se subestimado? Não tem nada a ver eu me assentar ali, somente vou assentar ali com eles. Eu não vou beber, mas eu vou somente sentar. O que tem eu estar ali? É só uma companhia, mas eu não vou beber, eu só estou ali de companhia. Não se subestime, mas você pode cair nesta cilada. Talvez até você já tenha caído, talvez até o diabo, ele armou esta mesa para você, e você se assentou nesta mesa, achando que você era um crente muito fortalecido, e nada te derruba. Meus amados, cuidado, cuidado com esta expressão. Nós precisamos, o nosso lugar, onde nós precisamos estar constantemente, é no altar de Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Por isso, amados, nós precisamos estar atentos, porque assim como Jesus, ele enfrentou esta cilada e outras mais, que aqueles líderes religiosos armaram contra ele, não é diferente para nós hoje, cidadãos dos céus, cidadãos do reino dos céus. O diabo também, ele vem buscando meios de nos enlaçar, de nos colocar nestas ciladas, para nos desviar do nosso propósito. Não se subestime, eu volto a dizer isso ao seu coração. Talvez você diga, mas pastor, o que tem? É só uma passagenzinha rápida. Pastor, eu só vou ali rapidinho. Meus queridos, cuidado, cuidado. A Bíblia nos ensina, meus amados, que nós devemos fugir da aparência do mal. Não é nem fugir propriamente do mal, mas da aparência, aquilo que apresenta ser mal. Nós temos que nos desviar, nós temos que nos afastar, nós temos que apartar das nossas vidas. E eu volto aqui, meus amados, a dizer ao seu coração, nós não somos super cristãos. Nós precisamos, todos os dias, todos os momentos, da graça, da misericórdia do Senhor. E o Espírito de Deus está falando conosco nesta noite, porque tem muitos que se colocou nesta situação, achando ser
super cristão, e hoje estão aí, neste lugar enlamaçado, totalmente amarrados, totalmente aprisionados neste lugar que o diabo armou. Mas Cristo Jesus, aleluia, Ele está aqui com as suas mãos estendidas, Ele está aqui com seu braço forte para te tirar deste lugar, caso você esteja neste lugar. Ele está aqui com as suas mãos fortes para nos guardar e nos livrar deste lugar. Mas nós precisamos andar, meus amados, em vigilância. O crente sem vigilância, meus amados, como é terrível quando nós não buscamos a vigilância. Um pouquinho que nós desviamos o nosso olhar, um pouquinho que nós deixamos de vigiar, meus amados, nós escorregamos. É quando andamos em um piso molhado e você caminha naquele piso sem perceber que o molhado está ali. E nós vamos caminhando, quando damos conta, escorregamos repentinamente naquela poça de água. Assim é espiritualmente falando. Meus queridos, o Espírito de Deus, Ele quer nos advertir nesta noite acerca destas ciladas que muitas vezes o diabo vem colocar diante de nós e nós não estamos apercebidos. Aquela amizade, aquele relacionamento. Cuidado, meus queridos. Quantos estão vivendo neste contexto e não conseguem sair? Eu insisto nisso. Eu insisto, porque Deus não quer que você permaneça aí. Deus quer te tirar deste lugar. Talvez você esteja dizendo, pastora, realmente eu fui e eu caí, mas agora eu não consigo mais me levantar. Mas novamente eu digo ao seu coração, abra o seu coração para o Senhor, levanta a sua mão e somente diga, Senhor, me tira deste lugar. Senhor, me tira deste laço, me arranca desta cilada. Eu não vigiei, confessa isso para Jesus. Eu não fui vigilante, eu caí nessa cilada, mas o Senhor é quem tem poder para me tirar. E meus queridos, e Ele assim fará. Porque a graça dele, aleluia, é abundante. A graça do Senhor, a Bíblia diz, que onde habitou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. E é somente por meio dessa graça de Cristo Jesus, é que nós podemos vencer este mal e sair deste lugar. Eu não sei como você tem caminhado nesses últimos dias. Talvez, como o exemplo que aqui a Bíblia nos deu, quem sabe você deixou seu coração envaidecer, você engodou seu coração com os aplausos, elogios, e isso serviu de uma cilada para você. Enquanto você estava lá embaixo, no lugar de humildade, você foi tomado pelos elogios, porque é isso que o diabo faz. E você foi se levantando em cima destes elogios. E quando você se viu tão autossuficiente, você não conseguiu mais descer para este lugar de humildade. Mas Jesus, aleluia, Ele pode trabalhar isso na sua vida nesta noite. Meus queridos, como Jesus olhou para a hipocrisia do coração daqueles homens, Jesus conhece, Jesus sabe cada artimanha que o diabo traça contra as nossas vidas. E por isso, Ele nos convida nesta noite a entrarmos neste lugar de vigilância, de torre, de estarmos aqui, meus amados, no lugar onde Jesus está nos chamando, para que nós não venhamos sermos enlaçados por Satanás. Nenhum de nós estamos livres disso, nem eu, nem você, nenhum de nós. Mas todo instante nós precisamos, amados, estar buscando esta proteção de Deus, buscando do Espírito Santo a força para vencermos este mal. Não é, meus queridos? Eu vou dizer isso e aqui eu encerro. Você não vai adquirir essa força para vencer
as ciladas de Satanás não é numa cadeira de teologia, não é nos livros de teologia, não são nem mesmo, meus amados, nos nossos achismos, nos nossos conhecimentos. Nós vamos conseguir força e revestir-nos da força que vem do alto, estando aos pés de Cristo Jesus. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Certa vez, João Batista, ele deixou uma palavra que esta palavra de João Batista, ela é latente ao meu coração constantemente. Quando ele disse que eu diminua e que ele cresça. Amados, que seja essa sempre a nossa oração diante do Senhor. Que o Senhor nos faça todos os dias a nos diminuirmos, para que Ele cresça através das nossas vidas. E só assim, meus amados, nós conseguiremos prosseguir na nossa caminhada, na nossa jornada, seguindo para o reino dos céus. Estamos quase lá. Bem pouquinho, nós já estaremos neste reino que o Senhor nos deu. Aleluia! Ele abriu o caminho, Ele nos deu acesso e para lá nós estamos caminhando. Só mais um pouquinho. Por isso, meus queridos, vamos nos esforçar, vamos manter as nossas lâmpadas acesas, vamos manter vigilantes, vamos manter-nos acordados e, sobretudo, meus queridos, vamos nos manter sempre firmes em Cristo, para vencermos os dias maus e chegarmos no reino dos céus. Que Deus nos abençoe com esta palavra e que o Senhor complete-a ao nosso coração nesta noite. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, te louvamos. Te exaltamos e engrandecemos o teu nome santo. Obrigada, meu querido, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Deus, por mais uma vez que o Senhor nos dá, Senhor, a tua advertência. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos desperta, Pai, com os teus ensinamentos. Senhor, não nos deixa vomitarmos a tua palavra. Não nos deixa, Senhor, lançar por terra a palavra do Senhor. Não nos deixa, Senhor, ignorarmos os teus ensinamentos, mas que possamos trazê-los, ó Deus, canalizá-los para dentro do nosso coração e que possamos, ó Deus, caminhar firmemente, ó Deus, convictos daquilo a qual o Senhor preparou para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a mantermos, ó Deus, as nossas mãos erguidas, buscando, brigando sempre pela nossa causa do reino do Senhor. E não nos deixa, Pai, nos embaraçar com os negócios dessa terra, com os negócios desta vida. Pai, nos ensina, abra, Senhor, o nosso entendimento e completa a palavra do Senhor ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.